Então, voltando aqui, posto as explicações sobre polias, agora vamos falar um pouquinho sobre correias. Existem 3 tipos de correias que são mais comuns, tá? E o próprio nome já é fácil identificar o formato delas. Aqui, por exemplo, nós temos as polias planas, que vocês podem observar, as polias trapezoidais, né? O próprio nome aqui remete, e também as dentadas. Essas são as 3 correias com mais utilização. Bem, as características desse conjunto, polias e correias, se baseiam que elas são silenciosas, possuem baixo custo e são de fácil manutenção, né? É fácil manter essas polias e correias. Ao longo desses slides a gente traz alguns exemplos, por exemplo, aqui os de correias planas, né? Que vocês podem visualizar aqui, ó, o formato dela, plano, tá? Essas correias planas também têm características para ser usados como transportadoras. Aqui a gente tem uma empresa no estado que tem muito essa característica, que é a Vale. Ela utiliza bastante correias transportadoras para transportar pó de minério. Então vocês podem imaginar que, no caso, nessa perspectiva que o minério iria sendo transportado, né, por esse conjunto de polias e correias, tá? Aqui eu tenho uma correia em formato em V, e aí é importante destacar aqui, ó, são 2 zonas importantes que a gente precisa prestar atenção, que é uma seção de tração e uma seção de compressão, né? Lembrando, o que é tracionar? Tracionar é como se eu estivesse forçando essa correia nesses 2 sentidos, né? Estou tracionando, estou esticando ela, tá? E compressão, né? Posso comprimir ela em ambos os sentidos, né? Posso comprimir ela nesses sentidos ou também no sentido horizontal. Então é mais para a gente entender um pouquinho uma construção de uma correia em V. Bem, as vantagens quando eu comparo uma correia em V sobre uma plana são operar em velocidades maiores, transmitir potência com mais eficiência, transmitir potência com tamanho menor e requer menos manutenção, né? Então essas são algumas características, principalmente pelo fato da correia em V utilizar melhor a condição de atrito com as polias, tá? Então isso é uma característica que gera essas consequências. Tem aqui algumas correias sincronizadas, que nada mais é do que correias dentadas, tá? Para servir de alguns exemplos. Aqui uma correia redonda. Essa característica, acho que essas imagens são bem visuais, né? A gente consegue identificar esses tipos de correias sem nenhum problema maior. Então, são alguns exemplos de correias que estão aqui postos, né? E uma correia V em múltiplos, né? Nada mais é do que são vários V's aqui, né? Então eu tenho uma multiplicidade de V's, então aqui eu tenho várias pistas, e isso acontece quando eu preciso aumentar a minha transmissão de potência entre elas.